Sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, ou seja, perseverança, e a paciência, a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os irmãos podem se assentar, oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Te louvamos nesta noite, Senhor, por podermos estar aqui como igreja do Senhor. E não há lugar melhor, Pai, para estar, a não ser na tua presença, Pai. E estar na tua presença, Pai, vai muito mais além do que também estarmos aqui, Pai, nessas quatro paredes, Senhor. É algo muito pessoal de cada um, esta busca de estar te louvando, te glorificando, de estar na tua presença. Mas estarmos aqui, Pai, como diz lá em Hebreus, não deixando de congregar como já era costume de alguns, mas nós estamos aqui em comunhão, para adoração, já adoramos ao Senhor, e nós cremos que o Senhor recebeu a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, pois é sensível, Pai, nessa noite, a tua presença aqui, Espírito Santo. É sensível, Pai. Saudei os irmãos com a graça e a paz, Jesus, e eu creio que esta paz está agora, nesse momento, reinando em muitos, em todos, eu creio, corações nessa noite. Amém, aleluia. Eu sinto essa paz nessa noite, Jesus, a tua presença. Peço que me uses nessa noite, Jesus, para refletir nesse texto, e assim como o Senhor falou comigo, eu peço, fala com meus irmãos, Pai. Fala com cada um dentro das suas necessidades, o que cada um precisa ouvir. Eu sei que o Senhor vai falar nos corações, e ninguém vai sair daqui da maneira que adentrou, Pai. Vai sair transformado, vai sair com o coração alegre, um coração feliz, um coração em paz, Senhor, porque a tua paz ela excede todo o entendimento humano. Amém. Louvado seja o teu nome. Amém, irmãos. Tema para a nossa reflexão nessa noite: perseverando em meio às lutas, dificuldades e adversidades. Amém. Gravaram? Amém. Perseverando em meio às lutas, em meio às dificuldades. Esse é o tema para a nossa reflexão. Ok, pastora Viviane? Esse é o tema. Glória. E não é fácil, amados, você receber uma notícia de que você está com uma enfermidade grave. Em novembro do ano passado, eu fiz alguns exames e foi constatado um câncer na minha próstata. Um câncer no grau 7. Vai de 2 a 10. Então, de 2 até 6, segundo os médicos, é grau inicial. 7, intermediário. 8, 9 e 10 já está avançado. E eu louvo a Deus, porque foi descoberto a tempo. Porque nós homens fazemos um exame de sangue que chama PSA. Meu PSA estava normal. Então, se eu ficasse me baseando somente no PSA, pastor Tiago, com certeza essa doença ia se agravar. Talvez ela viraria uma metástase e a situação ficaria complicada para mim.
porque já no grau que estava eu tive que fazer a cirurgia que chama prostatectomia radical. Tive que arrancar a próstata, tive que arrancar o câncer, tive que arrancar tudo junto. E graças a Deus, a cirurgia foi bem sucedida. Cirurgia aberta, mais ou menos uns 25 a 30 pontos. Som. E graças a Deus, deu tudo certo. Tive algumas intercorrências agora na recuperação. Semana passada eu fiquei internado 7 dias, porque infelizmente, apesar de ter sido bem sucedida a cirurgia, eu peguei uma bactéria hospitalar, uma bactéria, segundo o médico, mortal. Só existem 2 antibióticos que pegam nessa bactéria. Um tem no Brasil e o outro só nos Estados Unidos. E eu fui tomar essa medicação na veia durante os 7 dias. Como eu sofri, porque eu passei muito mal. Eu tive sintomas com essa medicação de um AVC. Minhas pernas não respondiam, meus braços não respondiam. Fiquei muito mal. Minha boca adormeceu, meus lábios adormeceram, minha língua adormeceu. E eu confesso para vocês que fiquei muito assustado, pensei que iria morrer. Fiquei muito assustado. Estava sozinho lá no quarto e a medicação correndo 6 horas na minha veia. Durante 6 horas correndo na veia. E eu comecei a passar mal, eu fiquei assustado, mas Jesus, Ele foi comigo. Ele me sustentou, Ele me fortaleceu, e eu consegui vencer aqueles 7 dias ali de medicação. Essa semana agora irei fazer exames, e creio em Deus na minha cura. Creio que Jesus já arrancou do meu corpo essa bactéria hospitalar, essa infecção que poderia ter me matado. Como eu estava tomando alguns antibióticos em casa, que os médicos vinham me passando e não estava obtendo resultado, ficou aquela briga. Os antibióticos não conseguiam matar a bactéria, mas ficou aquela briga. Interessante, minha esposa falando para mim assim: você não está com aparência de doente. Interessante, né, irmãos? O nosso Deus, como Ele trabalha, Jefferson. Eu tive uma infecção urinária há uns 4, 5 anos atrás. Fiquei tão amarelo, tão estranho. Eu olhava no espelho, aquela aparência de doente. E eu com câncer. Eu depois operei. Minha esposa: você não está com aparência de doente. E eu olhava no espelho e falava: realmente não estou com a aparência de um doente, de um paciente oncológico, né? Com câncer. E agora com essa infecção de urina também, o médico: você teve febre alta? Eu falei: não tive. Rapaz, a bactéria dessa daí, e no grau que está, era para você ter febre, vários sintomas. E eu comecei a notar a mão do Senhor sobre a minha vida e como Ele vem agindo sobre a minha vida. E quando o pastor Tiago falou: pastor Antônio, você ministra a palavra no domingo, eu falei: com o maior prazer. E Deus me trouxe esta mensagem ao meu coração para nós refletirmos e nós glorificarmos, exaltarmos o nome de Jesus. Como Jesus é maravilhoso. Então o tema da mensagem, irmão, da reflexão: perseverando em meio às dificuldades, às lutas, às batalhas que cada um de nós enfrenta. Eu estou enfrentando o meu deserto. Estou passando pelo meu deserto. O irmão está passando, irmão, pelo seu deserto. Cada um de nós aqui, irmã Marcela, está passando pelo seu deserto. Cada irmão aqui, na sua particularidade, está passando por um deserto. Talvez o deserto seja como eu, uma enfermidade. Talvez o deserto, a perda do ente querido. Talvez um deserto financeiro de uma luta muito grande, o desemprego, a escassez, às vezes, dentro do seu lar. O deserto, ele se manifesta nas nossas vidas de diversas formas. Não é isso, Vagnão? Cada um passa o seu deserto. Mas uma boa notícia: aquele que está com Cristo, aquele que um dia entregou a sua vida para Jesus, aquele que um dia reconheceu Ele como seu único, suficiente Salvador,
Você nunca está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos, irmãos. Porque eu confesso para vocês, se eu tivesse que passar o que eu tenho passado, isso falando da minha saúde, eu não teria suportado. Não teria suportado. Mesmo eu tendo a minha esposa maravilhosa que cuida de mim, com tanto amor e carinho, é ajudadora. Eu fico pensando, Jesus, como eu enfrentaria esta adversidade, esta luta, Ney, sem Jesus. Nas madrugadas, em casa, sozinho, sem sono para dormir, com aquela sonda terrível para urinar, com dor, e o Senhor sempre foi o meu socorro, o meu refúgio, o meu conforto, o meu consolo, a minha paz. Eu fico pensando como as pessoas conseguem viver sem Jesus. Tem até um ditado, que eu não vejo isso na Bíblia, pastor Tiago, um versículo, mas, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Deve ser horrível vir pela dor, né? É mais fácil vir pelo amor. Graças a Deus eu vim pelo amor. Talvez outrora, lá atrás, há mais de 30 anos atrás, em 94, quando eu recebi Jesus como meu Salvador, né? Talvez a minha dor não fosse tão grande, mas de uma certa forma também tinha algumas dores, né? Alguns problemas, e o Senhor Jesus me chamou, e eu louvo ao Senhor. Então eu fico pensando, deve ser muito triste uma pessoa vir para os braços do Senhor por dor, por sofrimento, porque passar pela dor, pelo sofrimento, pela luta, sem Jesus, eu acho que é praticamente impossível. É por isso que muitas pessoas andam depressivas. É por isso, pastor Acácio, que muitas pessoas andam aí pelo mundo afora, desiludidas, tristes, cabisbaixas, jogadas até na sarjeta da vida por aí, porque as pessoas não têm Jesus. É algo tão maravilhoso, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O salmista disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará por você. Entrega o teu caminho. Mas as pessoas não querem entregar o caminho, as pessoas não querem entregar a vida para Cristo, elas querem viver suas vidas no erro, no pecado, nas coisas efêmeras, ou seja, passageiras desse mundo. E aí eu fico pensando na hora que a pessoa cai num leito de hospital, numa cama como eu caí ali do hospital, 4 dias ali, 2 dias numa UTI, sozinho, na UTI 2 dias, 2 noites num quarto frio, de um hospital público, um quarto mal iluminado, e você fica ali naquela situação. Jesus, sem o Senhor não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Uma irmã disse para mim assim, pastor Antônio, o Senhor Jesus vai te visitar naquele hospital. E quando eu estava lá no 4º dia, na terceira noite que eu estava lá, no quarto já, 2 de UTI, 2 no quarto antes da alta, eu ali na madrugada, um senhor do meu lado, de idade, 70 e poucos anos, começou a passar mal. A mulher desesperada, a filha dele chegou lá desesperada, começaram a chorar, ele vai ter que ser transferido para a UTI, que ele não está bem, e aquela choradeira ali no quarto, e eu ali com dor, operado, 30 pontos na barriga, pedindo para a enfermeira vir me dar um remédio, demorava, não vinha, e eu ali, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Pai. E naquele momento de madrugada, entrou uma senhora auxiliar de limpeza, ela entrou ali no quarto e ela começou a limpar ali, irmãos. Mas foi uma coisa estranha, porque eu estava dopado de remédios, tomando tramadol, tramol. Você conhece, né, que é da área da saúde, né? Tomando tramadol, para dor, que é o tramadol, cloridrato de tramadol. E eu estava ali meio dopado de remédio, aquela senhorinha entrou. E ela começou a andar ali no quarto, sabe, irmãos? Ali ficou ali perto da minha cama, perto do banheiro. Mas eu percebi, parecia que ela não estava limpando, era nada ali, viu, irmãos?
Ela ficou rodeando ali, sabe? Uma senhorinha baixinha assim, bem baixinha, 1,50 m, bem pequena. Percebi que ela era uma senhora bem de idade. Bem de idade. E ela com aquela touquinha, com aquela roupinha da limpeza, com uma máscara, e eu só conseguia ver os olhos dela através daqueles óculos. E ela começou a olhar para mim, aquele homem passando mal, a mulher ali em prantos, a filha preocupada, chorando, a enfermeira entrou no quarto. Ela não poderia ter dado uma palavra de conforto, de consolo para aquela família, irmãos? De maneira nenhuma eu achar que eu sou melhor do que aquela família. De maneira nenhuma, Jefferson, eu achar que eu sou melhor do que aquelas pessoas que estavam ali. Mas por que ela não deu uma palavra para eles de conforto, de consolo? E ela olhou para mim, olhou assim para mim. Você questionou demais. Não questione, somente creia. Clame a mim, que eu te responderei. Eu ali, dopado de remédio, lembrei do versículo, vai Jeremias 33:3. Amém, Senhora, louvado seja Deus. Assim como eu fui com meu servo Jó, eu sou com você. Quando os médicos disserem que não tem jeito, que não dá, ele aparece. Ele aparece. Irmãos, é algo tremendo. É algo sobrenatural. Eu lembrei que a irmã tinha me dito, pastor Reinaldo. Deus vai te visitar naquele hospital. E a minha esposa ainda falou, aquela mulher era um anjo. Eu falei, eu não sei se ela era um anjo celestial que desceu ali, encarnado, pastor Tiago, como muitas pessoas, a Bíblia diz, que hospedaram anjos em suas casas sem saber, em figura humana. Eu falei, eu não sei se ela era um anjo dessa maneira, um anjo mesmo, ou uma pessoa que realmente trabalhava no hospital, mas eu sei que ela foi um anjo que trouxe uma palavra de conforto para mim. E de consolo naquele momento de dor, naquele momento que eu estava sofrendo muito ali, sozinho naquele hospital. Jesus não nos desampara em nenhum momento. Depois eu não vi mais aquela senhora, interessante, né? Aí no outro dia veio uma moça mais nova, ficou ali, limpou, tal. Veio de dia uma outra ali, limpou, a tardezinha aí virou, eu tive a alta. E veio outra moça, não vi mais aquela senhora. Até pensei, vou perguntar, né? Cadê aquela senhorinha, hein, pastor Reinaldo? Cadê aquela senhorinha? Eu falei, não vou perguntar nada. Ela foi um anjo do Senhor, foi uma pessoa enviada por Deus para me trazer paz, para me trazer conforto, para me trazer consolo, para me trazer o acalanto na minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não nos deixa só. Ele não nos desampara. Como que as pessoas conseguem viver sem Jesus? Somente quem já pisou no Santo dos Santos, aquele louvor, né? Em outro lugar não quer mais estar. É inigualável, é incomparável estar na presença de Deus. O que seria de mim sem Jesus, hein, irmãos? Nesse momento, hein? Ainda não me recuperei totalmente das injeções, do soro, do antibiótico. Ainda sinto minha mão fraca. Está voltando ao normal já. As pernas estão voltando ao normal. Fiquei uns dias meio cambaleante. Mas Jesus é meu sustento, é minha fortaleza, minha rocha. É o meu refúgio, o Senhor em quem confio. E eu tenho que passar por esse deserto. Não sei quais são os propósitos do Senhor. Eu não sei quais são os propósitos do Senhor para que eu esteja passando por esse deserto. Mas o deserto é lugar de tratamento. Lugar de tratamento. Interessante que o povo hebreu, quando saiu do Egito, Deus nos levou 40 anos por aquele deserto, não foi? 40 anos, irmãos. Infelizmente, nessa caminhada de 40 anos, alguns ali por desobediência, porque queriam voltar para o Egito, queriam voltar para trás, começaram a se lembrar das comidas, dos prazeres lá do Egito, e alguns morreram no caminho. Mas muitos foram fiéis.
Interessante que durante o dia uma coluna de nuvem seguia o povo pelo deserto. O calor é escaldante. O calor ali diz que chega a 50 graus, irmão, 80 graus. É muito quente. Como eles conseguiriam andar naquele deserto sem Jesus? E Deus, numa coluna de nuvem, durante o dia, levava-os pelo deserto. Durante a noite, uma coluna de fogo os conduzia, porque à noite inverte. É muito frio, chega abaixo de zero. Mas a coluna de fogo do Senhor, do Espírito Santo de Deus, estava com eles. E eles venceram aquele deserto. E os que venceram, venceram verdadeiramente, porque permaneceram firmes e fiéis. Alguns se perderam, como eu disse. Teve um momento que até um bezerro de ouro fizeram, não foi isso? Idolatria, se voltaram para os costumes do erro, do pecado, que outrora eles viviam. Mas muitos perseveraram até o fim e foram vencedores. Que nós possamos perseverar, irmãos. E interessante nesse texto, eu sempre gosto, irmãos, eu não sou nenhum expert em grego, nada disso, mas eu gosto sempre de pegar algumas palavras-chave e me aprofundar nestas palavras. E eu fiquei analisando, se gloriar nas tribulações. Como é possível se gloriar, irmãos, numa situação dessa? Se gloriar, estar feliz, agradecer a Deus, obrigado, Jesus, por eu estar passando, pastor Viviane, por isso. É fácil com saúde. Jesus, obrigado, estou com saúde. Obrigado, Jesus, meu cheque especial ali não estou usando, a conta tem um dinheiro sobrando, como o pastor Tiago nos ensinou, a reserva de emergência. Está tudo bem. Reserva de emergência, a conta está boa, estou com um dinheirinho guardado, a saúde está maravilhosa, aí glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas como se gloriar, irmãos, num momento difícil? Como nos gloriarmos nas tribulações? E essa palavra tribulação, irmãos, eu fui pesquisar o texto original, e a palavra é trípsis. Trípsis, a palavra. Tribulação é trípsis. Ou seja, é uma opressão, é uma aflição, é uma angústia, Reginaldo. Angústia. Você estar oprimido, irmã Marcela. Angustiado. E louvado seja Deus, porque o cristão, ele não fica possuído. Porque o Satanás, ele não pode possuir um cristão, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Mas ele pode nos oprimir por fora. Ele pode te oprimir. A opressão é isso. Às vezes é uma opressão maligna, pode ser uma opressão espiritual, uma opressão psicológica. Mas o inimigo, ele pode nos oprimir. Ele não pode entrar em você, porque você é templo do Espírito de Deus. E essa opressão, essa angústia, nós conseguimos vencer porque nós somos servos e servas do Senhor. Por mais difícil que pareça. E como uma pessoa que não entregou a vida para Jesus consegue vencer esta opressão, consegue vencer esta luta, esta angústia, essa aflição? É impossível. Não há como. É aí que nós vemos tantas pessoas deprimidas. Tantas pessoas, infelizmente, se suicidando. Semana que passou, eu estava vendo algumas fotos. Infelizmente, eu vi alguns colegas, lembrei de alguns colegas, através da foto, que tiraram suas próprias vidas, irmãos. Muito triste. Lembrei, olhei um amigo, puxa vida, comentei com a minha esposa, esse amigo aqui trabalhou comigo. Era um bom profissional, ótima pessoa, mas a aflição, a angústia, a agonia na alma, ele não teve forças para lutar, irmãos. Não teve Jesus para segurar nas mãos e falar: Senhor, me socorre. Não me deixe afundar, Senhor, na mágoa, na tristeza, na angústia. E tirou a própria vida, irmãos. Muito triste. Você chegar no serviço e falar: fulano se matou. Fulano tirou a própria vida, se suicidou. Não suportou a dor que estava enfrentando.
não conseguiu passar pelo deserto e tirou a própria vida. É muito triste. E interessante que o texto vai nos dizer o quê, irmãos? Que a tribulação, ela produz em nós perseverança. Foi falado aqui, não foi? Durante o louvor, estava prestando atenção. Foi falado disso também. O pastor Reinaldo falou, né, pastor, ontem? Sempre que vamos ministrar, de alguma forma Deus ele confirma o que é para falar. Eu tinha certeza que era para falar sobre isso. Aí liguei a televisão num canal cristão, estava falando algumas coisas referente a isso. Aí no louvor confirmou algumas coisas que a pastora cantou, que os irmãos cantaram, confirmou. Sempre ele confirma, pastor Reinaldo, sempre. É confirmação, não precisamos se preocupar. Não precisamos se preocupar o que vamos falar, porque Ele nos orienta, Ele nos direciona, e Ele sabe o que temos que falar com quem está aqui e que vão ouvir. Deus já sabia quem estaria aqui. E perseverança, irmãos, é interessante. E sem eu perder o raciocínio, essa tribulação que o apóstolo Paulo fala aqui, trípsis, é a mesma palavra que o Senhor Jesus usou em João 16:33. No mundo tereis trípsis. A mesma palavra. Por isso que eu gosto de ir para o original, irmãos. Eu fui lá, será que Jesus usou a mesma palavra? Bateu. A mesma palavra. Trípsis. No mundo tereis trípsis. Aflições, opressões, tribulações, angústias. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo e nós também venceremos. Até o dia que estaremos com Ele na eternidade. Temos que viver as nossas vidas, temos que cada um enfrentar as nossas lutas, nossas adversidades, e Jesus, Ele está conosco. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele está conosco. Louvado seja Deus. No mundo tereis aflições. E lá em João 14:27 ele diz o quê? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E não vou lá dou como dá o mundo. Deixo-vos a paz do Senhor. Quando eu cheguei eu cumprimentei a igreja, a graça e a paz, não foi, irmãos? Essa graça que nos salvou. Pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E ele fala, deixo-te a paz, Renata. A minha paz eu te dou. Não te dou como o mundo dá. A minha paz, a paz do Senhor. Essa paz excede o entendimento do homem. E somente quem tem paz, Rebeca, essa paz do Senhor, Ney, sabe do que eu estou dizendo. Essa paz só pode sentir aquele que um dia entregou a sua vida ao Criador e o reconheceu como o único, suficiente Senhor e Salvador. Por isso que o salmista diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Não se preocupe, tudo mais Ele fará. A perseverança, irmãos, ela gera em nós o quê? Experiência. É interessante, né? Experiência. Aí fui lá no original, Docmen. Docmen. Docmen é o quê? Caráter aprovado. Olha que interessante, irmãos. Caráter aprovado, experimentado por Deus. Você está num grande aprendizado. O deserto é um lugar de um grande aprendizado. Eu tenho aprendido tantas coisas nesse deserto, amados. Tantas coisas nesse deserto que estou passando. E Deus sabe por que eu estou passando. E eu louvo ao Senhor que eu não passo sozinho, eu passo com Ele. Ele passa comigo. Ele está junto comigo. Eu tenho essa certeza, essa convicção. Porque senão eu não suportaria. É impossível suportar, irmãos. Conheço a história de alguns irmãos. Irmã, é impossível passar por uma perda da maneira que ocorreu, da maneira que aconteceu, e ter forças para continuar vivendo, lutando e vencendo. Porque é o Senhor quem te fortalece. É o Senhor quem me fortalece. É o Senhor quem nos fortalece. É Ele quem nos abençoa.
porque nós entregamos o nosso caminho a Ele. E nós precisamos então confiar. Então a experiência, que é docme, a perseverança gera em nós a experiência. Nós estamos sendo pessoas agora experimentadas, somos experientes em Cristo Jesus. E essa experiência gera em nós esperança. Esperança. A palavra elpis. É o quê? Uma expectativa. O que é esperança, irmãos? É bem subjetivo, não é, Wagner? A esperança. É esperar, né? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar. Então é o quê? É uma expectativa do bem de Deus. É uma expectativa, elpis. Uma expectativa do bem do Senhor para mim e para a tua vida. Essa é a nossa expectativa. Irmãos, é normal ficarmos tristes. É normal ficarmos abatidos. Nós somos seres humanos, irmãos. É normal. É normal. E muitas vezes, irmãos, nós temos que procurar a medicina. Deus deixou a medicina. Olha a minha situação. Se não houvesse os médicos para me operar, pastor Acácio, como é que ia ser? Ia ter que conviver com a doença, né, pastor Tiago? Ia chegar um determinado momento que eu iria morrer. Porque a doença se alastraria nos outros órgãos e eu morreria. Mas Deus deixou a medicina. Esses homens que me operaram estudaram lá 8, 10, 12, 15 anos. Conseguiram me abrir, conseguiram detectar ali o órgão, conseguiram fazer o que tinha que ser feito. Então Deus deixou a medicina para que nós usufruemos, né? Para que nós possamos usufruir da medicina. E às vezes a pessoa precisa procurar um psicólogo, às vezes a pessoa precisa procurar um psiquiatra, às vezes precisa tomar uma medicação. Mas nós não podemos ficar escravos, porque Jesus também nos liberta. Mas tudo no tempo de Deus, tudo com sabedoria do alto, não na emoção, não. Tudo com sabedoria, e o Espírito Santo ele confirma. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu peço a Deus que nessa noite nós possamos refletir nesta palavra, ir para casa e a gente refletir. Estou vivendo uma tribulação. Sim, estou passando por uma luta, um deserto, mas essa luta, essa perseverança que está sendo gerada em mim, esse sentimento de perseverança, ou seja, firmeza, constante e resistente, ela vem de Deus, não vem de mim. Essa força, pastor Reinaldo, vem de Jesus, vem do Espírito Santo de Deus, que me fortalece e me capacita para vencer e lutar e passar por esse deserto, por essa luta, por essa prova. Ele está conosco. É interessante, irmãos, que quando eu refletia sobre isso, comecei a me lembrar de algumas pessoas, e aí eu pensava, puxa vida, essa pessoa já ouviu tanto de Jesus, tantas vezes já foi nos cultos, já ouviu a palavra, e a pessoa não se decide, pastora Elisângela, não se decide em receber a Cristo. E é algo tão simples, tão fácil para nós, parece, mas não é, nós sabemos que não é. E você fala de Jesus para aquela pessoa e a pessoa vive sofrendo. A pessoa, Jean, vive lutando. E é uma luta que eu estou de fora, Jefferson, estou vendo a luta. Puxa vida, mas a luta está grande. Eu falo, Jesus é a solução. E a pessoa parece que não quer. Aí eu me lembro do versículo de Mateus 11, 28, 29 e 30. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. De novo, opressão. E Jesus fala, eu vos aliviarei. Aí na sequência ele fala, depois, se eu não me falha a memória, o texto, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve e o meu jugo é
suave. Mas as pessoas não querem. E não é por força, não é por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou concluir rapidamente. Não vou me delongar, porque o que eu tinha para falar, Deus tinha para falar através de mim. Eu creio que Ele já está falando, né? E eu creio que Deus está trabalhando nos corações. Eu não preciso ficar falando muitas coisas. Acho que nessa simplicidade, acho que está sendo suficiente para que Deus fale ao coração de cada um que aqui se encontra nessa noite. E eu queria dizer para vocês, já tem uma ilustração, aquela ilustração, irmão Marcelo, que eu passei para os irmãos, nosso pequeno grupo de oração, de comunhão, é a ilustração das pegadas na areia. Acho que quem conhece essa ilustração? Pegadas na areia, quem conhece? O pessoal, tu levantou a mão, todo mundo conhece. E eu quero ler essa ilustração para vocês, irmãos. Não tem um autor, não sabemos quem escreveu essa ilustração das pegadas na areia, mas ela ilustra bem o que eu estou vivendo. Eu creio que cada um de nós temos vivido o que nós precisamos viver e confiar, né? Tem um louvor que ele fala assim, né? Não dá para ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá para ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova meu coração e me leva nos teus braços. Te adorarei, Jesus, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até o Senhor voltar. Não dá para ficar nenhum segundo sem tua luz. Eu não consigo mais viver sem meu Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Pegadas na areia. Diz assim: uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que andava a passear na praia com o meu Senhor, Jesus. E no firmamento passavam cenas da minha vida. Após cada cena que passava, eu percebi que 2 pares de pegadas ficavam na areia. Um era o meu, um par de pegadas. O outro par de pegadas era o Senhor, Jesus. Quando a última cena da minha vida passou de nós, eu olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei que isso aconteceu exatamente nos momentos mais difíceis, angustiosos, tribulosos da minha vida. Isso me aborreceu. E eu questionei ao Senhor: Senhor, tu disseste que uma vez que eu me decidi, que eu resolvi a te seguir, tu andarias sempre comigo em todos os meus caminhos. Contudo, eu notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia.
Eu não compreendo porque é que nas horas mais difíceis, que eu mais necessitava de Ti, Senhor, o Senhor me deixou sozinho. E Jesus me respondeu: meu querido filho, eu jamais te deixaria nas horas de prova, nas horas de luta, de sofrimento, de enfermidade, de luto. Eu nunca te deixaria. Quando você viu aquele par de pegadas na areia, não eram os seus, filho, eram as minhas pegadas. Porque foi exatamente nesses momentos que eu te carreguei nos meus braços, eu te carreguei no colo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos carrega no colo. Não dá para viver sem Jesus. Não dá para ficar sem Ele. Que nós possamos refletir que a tribulação, ela é leve, ela é momentânea, ela vai passar. O salmista diz que a noite inteira ela pode ser lamento e dor, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta noite, Pai. Eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade que eu tive de contar um pouco, Senhor, do que está acontecendo na minha vida e refletir nesta palavra maravilhosa que fala que a tribulação, ela produz em nós perseverança, experiência e esperança. Ó Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Eu vou para a minha casa muito mais alegre e feliz do que quando cheguei, Senhor. Eu sinto a Tua presença, Pai. Eu sinto a Tua alegria. E eu sinto a Tua paz. Que os meus irmãos aqui nessa noite também possam, eu tenho certeza, que a paz do Senhor está invadindo cada coração. E nós vamos para nossos lares, nossas casas, e vamos em paz, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, Pai, até aqui nos ajudou o Senhor, e vai continuar nos ajudando, Jesus. Nós temos essa certeza, essa convicção. Ó Deus, eu quero orar, Pai, aproveitar esse momento e orar pela vida do pastor Humberto, do Ministério Jesus Vem, que infelizmente foi recolhido, Pai, para a eternidade. Digo infelizmente, Senhor, porque a família nesse momento está sofrendo, Pai. É um momento de tribulação para a esposa, para os filhos do pastor Humberto, um homem de Deus, um homem humilde, o servo do Senhor, que teve um infarto fulminante e foi recolhido pelo Senhor. Mas felizmente, Senhor, porque sabemos que o teu servo combateu um bom combate, ele encerrou a carreira e guardou a fé. Por isso tira toda a tristeza, Pai, do coração da família e coloca a tua paz, o teu refrigério, o teu acalanto, porque eles sabem que o seu filho está contigo, Pai, nos teus braços nessa noite. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Peço que o Senhor venha, ó Deus, me curar. Peço que o Senhor venha repreender toda a enfermidade da minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos em Cristo que aqui estão presentes. Que o Senhor venha curar aquele que está enfermo, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha alegrar aquele que está abatido, aquele que está triste. Talvez esteja alguém aqui, Pai, que, ó Deus, um pouco depressivo, um pouco até angustiado, Senhor. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Por isso repreendemos agora toda tristeza, repreendemos agora toda angústia, repreendemos agora toda amargura, repreendemos agora toda opressão e todo mal. Sai! Em nome do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus Cristo vem agora, Deus, invadir os corações, Pai. A tua paz, Deus, a tua paz excede todo o entendimento, Jesus. Paz na tribulação, Jesus. Paz na angústia, paz no sofrimento. É só para quem entregou a vida para ti, Senhor. Porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Loucura, Pai. Como pode, Deus, passar por isso, glorificando, exaltando o teu nome, dando glória a Deus na tribulação? Somente aqueles que um dia entregaram a vida para ti. Louvado seja o teu nome, Pai. E vamos aplaudir Jesus Cristo, bem forte.